Ó, vamos lá então. Vamos lá. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível, tá? Já falo que desenho não é meu forte, mas pelo menos para você entender quais que são as suas compensações e onde que entra a avaliação postural e a escolha dos exercícios, tá? Eu escolhi algumas disfunções assim que você vai conseguir ver, tá? Nas suas próprias fotos, que são claras e como que às vezes uma coisa vai levando a outra, tá? Então, para começar, se você pegar nas suas fotos de costas, ó, você vai ver que você consegue ver certinho o desenho das suas escápulas, tá? Que são esses ossinhos aqui das costas e como que elas estão com disfunção, quais alterações elas têm. Quando a gente pensa nas escápulas, ó, o normal, tá? É essa bordinha superior aqui, ó, ficar mais perto da coluna do que essa inferior, tá? É o normal da gente. Quando se você olhar nas suas fotos, você vai ver que as suas elas estão ao contrário, que é o que a gente chama, ó, de rotação inferior das escápulas, tá? Que ao invés delas estarem assim, ó, elas estão ao contrário, ó. A borda inferior está mais perto da coluna do que a superior, tá? E o que isso acontece? Além de dar muita atenção aqui, ó, no pescoço, e esse, quando a gente olha de costas, aquela sensação com os ombros baixos, como se fosse um formato de um guarda-chuva, tá? Por que isso aqui acontece? Disfunção nada mais é que um desequilíbrio muscular, tá? Então, quando a gente pensa aqui, ó, nesse cenário aqui, ó, a gente tem algum conjunto de músculos que alguns vão estar muito encurtados, ou seja, roubando todo o movimento, enquanto outros vão estar fracos. Então, a gente não vai ter esse equilíbrio. Por exemplo, ó, quando a gente pensa nisso aqui, ó, tá assim, certo? A gente tem que fazer voltar para a normalidade. A gente tem o trapézio superior, imagina que ele vem para cá assim, ó. Ou seja, se ele vem para cá, ele está alongado, certo? Porque se ele puxar para cá, ó, ele vai puxar isso aqui com a escápula, tá vendo? Ele vai fazer essa rotação superior. Enquanto isso, a gente tem também o levantador da escápula, que muita gente às vezes nunca ouviu falar ou pode confundir, que ele está nessa bordinha aqui, ó. Os dois podem até ter o mesmo sentido, só que como eles estão fixados em pontos diferentes da escápula, eles vão fazer esse movimento diferente. Porque você concorda, ó? Vou colocar um levantador da escápula. É aqui, ó, na borda superior medial da escápula, e ele puxar para cima, ele vai puxar mais, ó. Ele vai puxar mais a escápula em rotação inferior, vai ficar com esse pescoço tensionado. Enquanto que o trapézio superior, ó, por estar aqui em cima, ele vai fazer o movimento contrário. Então, eles são antagonistas, ó. Ou seja, a gente precisa fortalecer o seu trapézio superior, tá? A gente vai fortalecer. Enquanto a gente precisa alongar, ó, o seu levantador da escápula. Se você abrir a sua fichinha, você vai ver, por exemplo, que você tem um alongamento do levantador da escápula, que é aqui na diagonal, ó. Enquanto um dos exercícios que a gente fortalece o trapézio superior e pouca gente usa ou conhece é o encolhimento overhead. Certeza que você já viu muito homem fazendo um encolhimento, ó, segurando como se fosse aqui, ó, 2 halter com muito peso nas mãos e fazendo isso. Na subida, você até pode trabalhar o seu trapézio superior. Só que na descida, que é o que a gente chama de fase excêntrica, como vai ter muito peso puxando a sua mão para baixo, ó, ele vai fazer esse movimento. Quando a gente faz o encolhimento overhead, ó, que é só aqui, a gente tem a subida, que é o trapézio superior, só que a nossa descida, ó, é só até ponto neutro, tá? Então, você vai ver que na fichinha a gente vai ter isso aqui, ó. E a gente tem um músculo-chave, ó, esse aqui chama serrate anterior. Que vai ajudar a gente a corrigir 2 desvios seus, tá? Tanto essa rotação inferior que você tem das escápulas, quanto a escápula alada que você tem. O que é escápula alada? É quando a gente tem os músculos das costas tão fracos que a nossa escápula não consegue ficar colada direito no que a gente chama de gradil costal, que é aqui nas costas. Então, a gente olha de costas, a gente consegue ver, ó, a margem dela certinha, marcando na pele, que é o que você vai conseguir observar nas suas fotos.
Isso quer dizer o quê? Quando a gente tem essa disfunção, além da gente ter os romboides fracos, ó, o que são os músculos romboides? Eles ficam aqui, ó, tanto maior quanto menor. Tá vendo os dois lados? Então, além da gente ter esses músculos fracos, porque eles puxam a escápula para o centro, certo? A gente também tem um serrátil anterior fraco. O serrátil é um músculo, ó, que ele pega lá na borda da escápula e traz para cá, ó, nas costelas, tá? Imagina que é uma pessoa aqui de lado, ó, um olhinho, carinha feliz, como se fosse o lado direito. Isso aqui é as costelas, ó, e o serrátil anterior, ó, ele vai ficar aqui. Isso aqui é a escápula, certo? Então, por que a gente tem esses dois músculos fracos? Para quem tem essa fraqueza aqui de escapulada. E onde que o serrátil entra, para te ajudar a corrigir isso aqui? Porque você concorda comigo, ó, vou até tentar mudar aqui a cor da caneta. Os romboides, que são esses músculos, ó, eles vão puxar a escápula para o centro, ó, certo? Enquanto o serrátil, que é aqui, ó, ele puxa de forma oblíqua. Ou seja, imagina que o serrátil vai estar aqui, ó, e ele vai puxar, ó, de forma oblíqua. E quando a gente fala de musculação, nada mais é que vetores. O nosso corpo e a função de cada músculo são vetores. Por isso que cada músculo tem uma direção de força, faz um movimento diferente. Então, quando a gente olha para esse vetor aqui, ó, concorda que a resultante seria para cá. Só que imagina que isso aqui não é para cima, tá? É como se fosse aqui em 3D, de profundidade. Então, é como se o serrátil puxasse para cá, o romboide para cá e o vetor fosse em direção a mim, ou seja, esses dois em conjuntos, ó, que vai pegar a escápula e colar de novo nas costelas, tá? Até porque as nossas costelas, elas não são assim retas, senão todo mundo seria uma caixa. As nossas costelas são curvadas, certo? Então, para a gente conseguir colar a escápula, ó, ela também não é reta, ela tem que ter uma profundidade. Então, imagina que isso aqui ó, é o formato das costelas e a escápula precisa ficar colada. Então, a gente precisa ó, dos romboides, que vai puxar em direção à coluna, do serrátil, que tem esse formato oblíquo, para a resultante ser para cá, para a gente conseguir colar elas. Tá? Então, você vai ver que você vai ter muito exercício de serrátil, por exemplo. Você vai ter abdução e retração escapular no solo, ó, que é esse movimento de encolheu, e na hora de abrir, ó, eu abro o ombro ó, e eu ativo o serrátil, ó, jogo ele para cá, tá? Fazendo esse movimento aqui, ó. Você vai ter um movimento que é push-up plus, que é como se fosse no início uma flexão de braço. E no final tem essa abdução escapular para a gente conseguir ó, trabalhar esse serrátil seu. Até porque, além dele ajudar nisso aqui, ó, concorda que ele é esse vermelhinho aqui, ó? Então, ele é o que faz o que a gente chama de protrusão das escápulas, tá? Esse nome é mais científico. Então, protrusão é o quê? Vai puxar para cá. Lembra que as suas escápulas, elas estão assim? Se o serrátil faz a protusão, ó, de abre, vai ajudar a arrumar suas escápulas, tá? Então, você vai ver, tá vendo que é como se fosse um quebra-cabeça? A gente precisa avaliar, desvendar o caminho para entender, ó, tudo que está acontecendo para eu saber o que eu preciso aqui, ó. Parafusar, que é fortalecer, e alongar, que é o que está fraco. Porque uma coisa, ó, vai dando um equilíbrio para a outra. Então, sem essa avaliação, eu não consigo ter essa noção disso aqui. Entendeu? Então, basicamente, ó, quando a gente olha para você, olhando parte de cima, você tá com essa hipercifose aqui, ó, que é essa coluna. O peito, ó, fica encurtado, então ele traz o ombro para frente. Aí a pessoa fica com essa corcunda aqui, ó. Isso já pode causar muita dor no ombro, porque a gente está tudo interligado. A escápula está interligada com os músculos dos ombros, do manguito, com o peitoral, tá? Então você, ó, desliza esse ombro para frente, a gente vê certinho, ó, sua cabeça do húmero, que é esse osso aqui, ó. Bem deslocado para frente, tá? Anteriorizado, que a gente fala. A gente olha você de costas, a gente vê essa disfunção nas escápulas, tá? E acaba que o nosso corpo é igual um trilho. Então, uma coisa vai puxando a outra, tá? Então, ó, quando a gente olha para você agora, ó, vamos supor, do quadril para baixo, quais que são os seus maiores problemas? Ou porque você relata, ó, que você sente dor nas costas, seja na região escapular ou lombar, tá? Você vai entender isso agora. Quando a gente fala de uma pessoa normal, a coluna ela não é reta.
tá? Ela tem 3 curvaturas naturais que é feita para dissipar a carga e para dar mobilidade, tá? Imagina que é um carinha feliz aqui, ó. Então, a gente tem a cifose torácica, que é uma curvatura normal. Quando é hipercifose, ou seja, já é mais, tá? A gente tem a lordose lombar, ó, que é aqui. Quando já é muito, é a hiperlordose, tá? E imagina que esse triângulo aqui, ó, é a pelve. O normal é sempre, ó, a parte da frente, que a gente chama de crista ilíaca anterior, ó, ser um pouquinho para baixo da posterior, tá vendo? Uma coisa leve, que é normal uma pessoa ser assim. O que não pode acontecer, isso aqui ser muito, ou o contrário, que é o que acontece com você, que é ó, essa parte aqui fica mais alta que a posterior, que é o que a gente chama de retroversão, ó, que faz isso aqui, que é aquele bumbum de gaveta, tá? Então, ó, no seu caso, ó, aqui já está mais alto que a crista ilíaca posterior, ou seja, a gente chama de retroversão. Quando a gente faz isso aqui, ó, com o nosso quadril, a curvatura normal da nossa lombar, ela some, porque a coluna vai flexionar. Então, a gente chama aqui, ó, que você tem uma retificação. É o que a gente observa em alguns testes que a gente faz nas fotos, tá? De ficar sentado com as pernas esticadas, com as pernas abertas, a gente vê que a coluna lombar da pessoa é reta. Ela perdeu essa mobilidade. E isso vai causar dor, ó. Em vez da gente ter essa curvatura, a coluna, ó, vai ficar reta. Isso vai causar dor, tá? Porque é como se todos os músculos ali, ó, a gente estivesse comprimindo a coluna. E é o que a gente vê com você, que você está praticamente numa postura que a gente chama de sway back, que é aquela postura relaxada. Sabe aquele senhorzinho na fila do banco que fica aqui, ó? Que é o quê? Esse bumbum para dentro, ó, retroversão. E o corpo joga a pelve para frente, ó. Por quê? É uma consequência que normalmente quando a gente olha para a pessoa, ela tem os joelhos que a gente chama de hiperestendidos, ó, que é essa posição que a pessoa faz. O corpo não desequilibrar, ele tenta compensar. Então, se o joelho vai muito para trás, ó, a pessoa, além de ter essa retro, ó, que é esse bumbum gaveta, a pelve vai para frente, ó. Aí a pessoa fica assim. E isso vai comprimindo muito a lombar, tá? E é uma coisa que você tem. Então, que a gente vai, joelho, ó, hiperestendido e retroversão. Onde que isso também influencia, ó, na escolha dos exercícios. Quando a gente fala de retroversão, ó, que é esse bumbum de gaveta, o que a gente, através dos testes, a gente vê? Que essa parte aqui, ó, de baixo vai estar encurtada e fraca, tá? Porque, ó, se eu fizer essa retroversão, ó, meu bumbum entrou. Então, aqui fica encurtada e fraca. Essa parte de trás, ó, do meu posterior, já fica alongada. Por isso que os meus joelhos, ó, vão para trás. Enquanto os meus flexores do quadril, ó, que são músculos aqui, estão fracos. Por quê? Porque se eles estivessem fortes, ele puxa a pelve para baixo, é o que faz aquele bumbum de formiga. E os meus paravertebrais aqui, ó, também estão fracos, porque eles puxam para cima, entendeu? É como se os flexores, ó, puxam para baixo e os paravertebrais para cima, ó, e fica assim. Então, esses dois aqui, conjuntos de músculos, estão fracos, tá? E esse aqui, ó, a gente precisa trabalhar isso, ó, numa posição alongada, que a gente fala. Então, como que isso interfere, ó, na escolha dos exercícios? Quem tem esse bumbum retroversão, normalmente não tem um glúteo, tá? Um músculo glúteo funcional. Então, a gente precisa ganhar bastante glúteo, ó. Como a gente precisa trabalhar ele numa posição mais difícil, estando alongado, você vai ver que, por exemplo, no seu treino, você tem o agachamento sumô, com halter, o agachamento taça, tem também elevação pélvica, o levantamento terra sumô. Porque são movimentos que na fase crítica do exercício, ó, imagina que o sumô ou o taça é aqui embaixo, ó. Aqui vai estar alongado, que é essa posição que eu preciso fortalecer, entendeu? Então, leg 45 com amplitude, levantamento terra sumô, ó, alonguei, trabalhando na parte de baixo. Então, ó, tudo isso aqui
vai me falando o caminho que eu tenho que seguir. Assim como você vai ver na sua ficha, você tem o fortalecimento, ó, dos flexores do quadril, são esses músculos aqui, ó. Porque tudo isso vai juntando uma coisa com a outra, entendeu? Pra gente começar a arrumar, ó, a sua pelve, tá? Fortalecer essa parte distal aqui, ó. Então, por exemplo, você tem a mesa flexora com a extensão de quadril, onde a gente consegue dar um picozinho de contração aqui, ó. Trabalhar um glúteo na porção alongada, tá? Trabalhar o abdominal para não deixar ele fraco, tá? E se a gente começa a arrumar a sua pelve, ó, a gente já começa a melhorar a sua lombar, que isso já influencia diretamente na escápula, tá? Porque a gente tem o grande dorsal aqui, ó, que ele começa aqui, ó, na escápula, só que a origem dele é na lombar, na face lombar. E ele sobe. Se a gente pesquisar no Google aí, latíssimo dorso, grande dorsal, então é como se fosse uma ligação da escápula, que é lá no ombro, com a lombar da pelve. Então, tá vendo como uma coisa vai influenciando a outra? Então, é por isso que a gente precisa avaliar, ó, para saber qual o caminho que a gente precisa seguir. Porque como o nosso corpo ele é todo interligado, é igual eu falo para os meus alunos, é igual um cabo de guerra. Se um lado está puxando muito, o outro está alongando. Então, a gente precisa reestabelecer esse equilíbrio, ó. Tanto é que a gente tem, por exemplo, duas coisas que a gente chama de síndrome cruzada superior e síndrome cruzada inferior. Então, você vai ver que o equilíbrio do nosso corpo sempre é em X, em opostos. Por exemplo, aqui, ó. Vou tentar desenhar uma pelve aqui. Ó, a pelve ficou um pouquinho muito inclinada, mas imagina que isso aqui é uma pelve, ó. Lordose lombar, tá? E a cifose torácica. O que é essa síndrome cruzada? Ó, se a gente fizer um X aqui, ó, certo? Imagina que os flexores do quadril puxam a pelve para baixo, enquanto os paravertebrais puxam a pelve para cima. Então, se um puxa para baixo e o outro para cima, é o que a gente faz isso aqui com o bumbum. Então, eles precisam trabalhar juntos, certo? Da mesma forma que o contrário, ó, o reto do abdômen, o transverso aqui, ó, puxa para cima, certo? Enquanto o glúteo, os posteriores aqui, ó, puxam para baixo. Entendeu? Então, o que que eles fazem? Esse movimento. Ó, esse movimento. Por isso que quando a gente vê, ó, que o glúteo é oposto aqui, ó, do paravertebral para dar o equilíbrio e os flexores, ó, dos músculos do abdômen. Entendeu? Então, normalmente, quando os flexores estão fracos, o paravertebral também vai estar. Quando um glúteo vai estar aqui, ó, encolhido, encurtado, o resto do abdômen também vai estar. Lembrando que não é necessariamente, obrigatoriamente, que um músculo alongado está fraco ou encurtado está forte, tá? Então, sempre que a gente precisa ter esse cuidado. Então, por isso que a gente precisa começar, ó, a arrumar isso aqui, entendeu? Então, é sempre assim, tanto da parte inferior quanto superior. Tá? Então, basicamente, esse é o que a avaliação vai mostrando, onde que a gente precisa, ó, seguir, em que posição do músculo que a gente precisa trabalhar, o que que a gente precisa alongar. É muito comum, ó, principalmente mulher, que sempre quer ter muito glúteo, tem o adutor, que são esses músculos da coxa, muito encurtado. Isso, além de inibir o glúteo, porque eles são antagonistas, esses adutores aqui, ó, quando muito encurtado, além de puxar a pelve, ó, vai sobrecarregando a lombar. Entendeu? E a mulher tá lá na academia macetando, macetando, macetando o glúteo não cresce e só começa com dor na lombar. Entendeu? Então, basicamente, é isso aqui que a gente, como que a gente vai estruturando um caso, que é o que a gente fez com você, tá?